Oi pessoal, sejam bem-vindos! No vídeo de hoje a gente vai terminar de fazer a nossa baleia de amigurumi. Para quem ainda não fez a parte 1, eu vou deixar o link aqui em cima no card e no bloco de informações desse vídeo. Vocês precisam ir para a parte 1, tecer todo o comecinho da baleia e depois vir para cá para a gente finalizar o trabalho juntos. Essa baleia, ela fica muito linda, ela é fácil de fazer e ela tem essa técnica diferente, né? Que a gente começa a tecer aqui de baixo e vai subindo, faz primeiro o rabinho e depois a cabeça. É bem legal, vale muito a pena. Antes da gente começar, já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sininho para receber as novidades. Bora pro vídeo? Bora lá pra gente continuar o nosso trabalho. A gente deixou os 42 pontos baixos aqui livres e a gente tem mais essas 6 correntinhas. O que a gente vai fazer agora é uma carreira, né? São algumas carreiras dando a volta pra gente subir aqui a altura da cabecinha. Então, eu já deixei passado o meu fio preso aqui, né, com um nozinho corrediço. Deixe uma pontinha um pouquinho maior, porque a gente pode usar ela depois pra dar um pontinho aqui aonde fica um buraquinho. Então, pode deixar pelo menos uns 10 centímetros aí de sobrinha na ponta do fio. E aí, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui no rabinho, ó. A gente pega aqui no primeiro ponto baixo livre. E aí, a gente vai trabalhar pontos baixos em toda a volta. Contando com as correntinhas, a gente vai ter 48 pontos, tá? Então, a gente vai fazer ponto baixo aqui em cima de ponto baixo. E quando chegar aqui nas correntinhas, a gente vai trabalhar ponto baixo aqui nessa alcinha que sobrou da correntinha. E aí, a gente vai finalizar essa carreira com 48 pontos baixos. Nós vamos trabalhar carreiras retas até a gente chegar na carreira de número 15. Então, a gente só vai fazer ponto baixo em cima de ponto baixo, da carreira de número 10 até a carreira de número 15. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto com vocês quando eu terminar. Voltei só para falar para vocês deixarem essa pontinha aqui do fio de início, né, que a gente começou aqui a carreira de número 10 pro lado de fora, tá? Pra gente aproveitar ele para fechar o buraquinho que vai ficar aqui. Eu já fiz a minha carreira toda, fiz aqui, ó, 6 pontos baixos em cima das correntinhas, da alcinha que tinha sobrado da correntinha, e agora a gente fecha aqui, ó, no primeiro ponto e já continua a próxima carreira. A gente pode pôr um marcadorzinho de ponto aqui no último ponto, tá? Que não é esse que eu acabei de fazer, é um ponto antes. Então, é nesse daqui de trás, é no último ponto da correntinha. E agora eu vou começar as próximas carreiras e vou trabalhar até a carreira de número 15, fazendo só pontos baixos. Fiz as minhas carreiras retas, então essa última carreira que tá tecida aqui é a carreira de número 15. Já coloquem um pouco de enchimento, ó, aqui nessa parte do rabo da baleia de vocês, tá bom? Então, aqui por baixo, vocês vão colocando assim, ó, bastante enchimento até vocês sentirem que a peça tá bem estruturada. Nessa parte aqui do rabinho, nessa pontinha aqui do rabo, não vai enchimento, tá bom? Então, mas vocês não vão conseguir mesmo por aqui, então, quando vocês forem colocando com o dedo por esse lado aqui, vocês vão conseguir chegar com o enchimento só até aqui nessa parte, e é essa a intenção mesmo. Então, essa parte aqui já pode pôr bastante enchimento para ela ficar bem estruturada. Agora, a gente vai começar a fazer o fechamento aqui da cabeça da nossa baleinha. Então, a gente vai começar essa carreira fazendo 3 pontos baixos. Aqui, nos próximos 2 pontos, a gente vai fazer uma diminuição. Então, a gente pega a alcinha da frente dos 2 pontos, traz o fio, laça e tira de dentro das duas que estão na agulha. E agora, a gente vai fazer 5 vezes a repetição de 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, a gente vem aqui fazer, a gente vai fazer 5 vezes, né? 6 pontos baixos e uma diminuição. E depois, a gente vai finalizar a carreira com mais 3 pontos baixos. Eu faço isso que é para intercalar as carreiras de diminuições. A partir de agora, todas as carreiras vão ter diminuições. Então, a gente corta, a gente quebra essa primeira sequência, que a gente fez aqui 3 pontos baixos e uma diminuição, a gente só vai finalizar ela aqui quando a gente terminar a carreira com os 3 pontos baixos. A gente faz isso que é para os aumentos de uma carreira não cair exatamente em cima do aumento da próxima carreira,
Aumento não, gente, diminuição, né? Então, a diminuição dessa carreira não vai ficar embaixo da diminuição da carreira que a gente vai fazer a próxima, entendeu? Por isso, a gente dá essa quebrada. Se vocês não quiserem fazer dessa forma, pode fazer aquela sequência normal de 6 pontos baixos e uma diminuição até chegar aqui no marcador. Mas desse jeito aqui, a peça cresce mais redondinha e a gente não consegue ver onde estão as diminuições do trabalho. Então, eu comecei fazendo 3 pontos baixos, uma diminuição. Agora, eu vou fazer 5 vezes 6 pontos baixos e uma diminuição. E finalizo a carreira com mais 3 pontos baixos. Finalizei a carreira de número 16 e eu já coloquei os olhinhos com a travinha de segurança aqui. A posição que vocês precisam colocar os olhinhos é entre a 7ª e a 8ª carreira, só que eu tô contando só aqui, ó, das carreiras cinza. Então, ó, a gente vem contar só aqui a partir da primeira carreira em cinza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Nós vamos pôr entre a 7ª e a 8ª carreira. Lembrem-se só que é para contar só das carreiras em cinza. A mesma coisa desse lado. Então, eu contei aqui entre a 7ª e a 8ª carreira desse lado aqui. Virei e contei aqui de baixo entre a 7ª e a 8ª carreira. A gente vai deixar 15 pontos de distância entre um olhinho e outro. O jeito mais fácil da gente marcar o meio é... A gente olha aqui o nosso trabalho de frente, pode até dobrar, ó, caso vocês prefiram. Dobrem bem aqui no meinho, onde a gente fez aquela carreira de correntinha, né? Aquele primeiro cordão de correntinhas. E aqui a gente consegue achar o meio do nosso amigurumi. Então, eu ponho aqui um alfinete. E aí, a gente vai contar, ó. Pegue um pontinho, coloque bem no meio dele. E eu contei 7 pontos para um lado e 7 pontos para o outro, sem contar o ponto que está o meu alfinete, porque eu preciso de 15 pontos. Eu acho que, não sei se deu para entender muito bem. Eu marquei o meio bem certinho, ó. E coloquei o meu alfinete bem no meio do miolinho de um ponto baixo. E aí, depois é só contar 7 pontos para um lado e 7 pontos para o outro lado. E aí, a gente acha o meio bem certinho da cabecinha da baleia. Eu coloquei os olhinhos de 6 milímetros, coloquei a trava de segurança aqui atrás. Sempre quando eu uso esse olhinho de 6 milímetros, eu coloco a trava de segurança virada, ó, desse jeito aqui, tá bom? Fica segura, a trava não sai, mas se vocês ficarem com medo da trava por acaso sair, pode esquentar, né, com isqueiro aqui essa pontinha e amassar, porque aí ela não vai sair de jeito nenhum. Eu coloco a trava de segurança virada desse jeito aqui, que é porque o olhinho, né, o olho de 6 milímetros, ele é muito pequeno. E como a trava tem esse espacinho vazio aqui do lado de dentro, ele acaba entrando um pouquinho aqui, e aí a parte da frente aqui fica meio afundada, eu acho que o acabamento não fica tão legal. Por isso eu coloco a trava assim viradinha. Coloque aí, então, os olhinhos com a trava de segurança no trabalho de vocês e aí a gente vai continuar as próximas carreiras aqui de fechamento da peça. Na próxima carreira, que é a carreira de número 17, a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador. A próxima carreira, a gente começa fazendo 2 pontos baixos. Nos próximos 2 pontos, a gente vai trabalhar uma diminuição. E agora, a gente vai fazer 5 vezes a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição. E depois, a gente finaliza a carreira com mais 2 pontos baixos. Finalizei a carreira de número 18 e eu já coloquei um pouco mais de enchimento aqui na cabeça. Eu ainda vou pôr mais, tá? Porque tá vendo que ela tá molinha? Eu gosto de pôr bastante enchimento até a peça ficar bem estruturada. Eu só coloquei já um pouco pra ficar um pouquinho mais fácil, porque agora o buraquinho começa a ficar cada vez mais fechadinho. E aí depois, no final, eu coloco mais enchimento usando uma pinça ou a pontinha da tesoura. Então, já podem pôr um pouco de enchimento aí na cabecinha do amigurumi de vocês. A próxima carreira, a gente vai trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador.
A próxima carreira, a gente começa fazendo um ponto baixo. Nos próximos 2 pontos, a gente vai fazer uma diminuição. Agora, a gente vai fazer 4 vezes a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição e finaliza a carreira com mais um ponto baixo. Eu já coloquei mais um pouco de enchimento aqui na cabeça, ó. Agora ela tá bem estruturadinha do jeito que eu gosto. A gente vai finalizar agora aqui as últimas carreiras. Podem pôr enchimento na cabecinha de vocês também, o espaço aqui vai ficar muito apertadinho depois. Na próxima carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo no primeiro ponto da base e no próximo ponto uma diminuição. E vai ser essa a repetição da carreira, um ponto baixo e uma diminuição até chegar no marcador. E agora, na última carreira, a gente vai trabalhar 6 diminuições. A gente finaliza com 6 pontos baixos. E agora que eu finalizei, eu tenho 6 pontos baixos aqui na finalização do amigurumi e a gente pode cortar o fio deixando o espacinho para fazer o arremate. Puxa aqui a laçada e pode passar uma agulha de tapeçaria aqui na pontinha do fio. A gente vai fazer aquele anel mágico invertido do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó, na finalização do rabinho. Então, a gente vai pegar a alcinha de fora de cada um dos pontos. Depois que passar por todas as alcinhas, a gente apoia aqui no centro e fecha, puxa, né, até fechar completamente. Eu gosto de fazer um nozinho, então eu vou pegar aqui uma pontinha, passar o meu fio e antes de terminar de puxar, a gente passa aqui por dentro, ó, da laçadinha. Puxa bem, insere bem aqui no miolinho. Vou jogar o fio aqui pra dentro, sai um espacinho de ponto. E agora pode dar uma puxadinha, ó, pra esse biquinho que fica aqui, ele afundar e ficar mais bem posicionado aqui na cabecinha da baleia. Dá uma ajeitadinha. E pra fazer o arremate dessa pontinha, eu gosto de passar pegando o Vzinho de alguns pontinhos, ó. Então, eu vou fazer isso por uns 2 ou 3 pontinhos. A gente passa a agulha pegando só o Vzinho do ponto. E a gente tem que começar num ponto bem pertinho de onde tá saindo o fio, ó. O meu fio tá saindo daqui, eu já fui logo aqui no pontinho que tá do lado dele e passei pegando 3 pontos. Puxa o fio sem puxar muito, só até esconder. Escondeu, não puxa mais. Joga lá pra dentro mais uma vez. Saio em outro espaço de ponto. Puxo o fio só até esconder. E agora eu vou cortar o excesso aqui do fio bem rente. Essa outra pontinha aqui, que foi a pontinha que a gente iniciou a subida aqui da cabecinha, a gente também pode passar a agulha de tapeçaria. Fica um buraquinho aqui, ó, tá vendo? Da emenda do ponto. A gente só vai fechar esse buraquinho. Então, meu fio tá saindo aqui de cima, eu vou passar aqui embaixo. E vou jogar aqui pra cima novamente. Vou fazer mais um pontinho, só pra garantir, pra ficar mais bem fechadinho. Puxo o fio. Podem dar uma olhadinha aqui do outro lado se ficou algum buraquinho. No meu não ficou, então eu não vou fazer. Se no de vocês, esse lado aqui também ficou com buraquinho, vocês já podem jogar esse fio aqui num espacinho de ponto bem aqui pertinho de onde ele tá saindo, pra esse lado, e aí fazer também esse pontinho, tá? No meu caso, não vai precisar. Então, eu vou jogar ele pra dentro aqui, saio no espacinho de ponto. E vou esconder do mesmo jeito que eu escondi o outro excesso lá do fio, passando por 3 pontinhos, jogo lá pra dentro novamente e aí corto o excesso do fio. A última coisa que falta a gente tecer é a aguinha que vai sair aqui de cima, né, da cabecinha da baleia. Então, a gente vai fazer agora. Agora, eu mudei a cor do meu fio pro fio azul. É o mesmo fio, o mesmo tex, a mesma composição, só muda a cor mesmo. A gente vai iniciar fazendo o anel mágico. Pra fazer o anel mágico, a gente faz um Ezinho com o fio. O fio que vem do novelo eu já vou deixar preso aqui, tracionado na minha mão. A pontinha fica aqui pra baixo e a gente vai segurar bem aqui, ó, onde um fio passa em cima do outro.
Vou inserir a minha agulha aqui no centro e laçar o fio que vem do novelo de frente para trás, ó. Então, eu pego a minha agulha, pego o fio de frente para trás e puxo aqui para frente. Agora, eu laço mais uma vez o fio, dessa vez de trás para frente, e aí eu trago aqui por dentro, ó, da laçadinha que tá na agulha. Então, a gente já tem o anelzinho mágico. Uma coisa importante é deixar uma sobrinha de fio aqui, tá, gente? Pode deixar uma pontinha maior, porque a gente vai usar essa ponta pra fazer a costura depois. Então, deixem aí pelo menos uns 10 centímetros sobrando. Aqui dentro do anel mágico, a gente vai colocar 6 pontos baixos. Pra fazer o ponto baixo, a gente vai inserir a agulha aqui nesse buracão, trazer o fio aqui de trás pra frente. Fico com 2 laçadas na agulha, laço mais uma vez e tiro de dentro das duas. Fiz o primeiro ponto baixo e agora eu vou seguir fazendo pontos baixos até ter um total de 6. Tenho aqui os meus 6 pontos baixos, vou puxar essa pontinha para fechar o anel, não precisa puxar muito por enquanto, puxa só até encostar uma pontinha, né, o primeiro ponto no último. E agora a gente vai seguir fazendo pontos baixos, 6 pontos baixos nas próximas 2 carreiras. Vai ser só isso. Fica um pouquinho chato de fazer porque a peça é muito pequenininha. A minha sugestão é, solta aqui o fio, não tira ele da agulha, insere aqui no primeiro pontinho da base, puxa o fio lá de trás pra frente, e aí a gente ficou assim, ó, ficou uma laçadona bem larga. E aí a gente vai puxando, ó, devagarzinho a agulha pra frente e pra trás até ajustar. Na hora que tiver justinho, a gente finaliza o ponto baixo. Vou pro próximo, vou fazer a mesma coisa, vou soltar aqui a minha laçada, insiro no próximo ponto baixo da base, trago o fio lá de trás pra frente, ajusto o ponto e finalizo o ponto baixo. A gente precisa fazer até ter 3 carreiras no total. Eu já fiz 2 pontos baixos, vou fazer mais 4 para finalizar a segunda carreira e depois mais 6 para finalizar a terceira carreira. Eu não vou pôr marcador de ponto porque a peça é muito pequena e eu acho que me atrapalha. Deixa eu soltar aqui essa laçadinha. Puxem esse fio aqui de início do anel mágico para fora, tá? Porque a gente vai usar ele para fazer a costura depois. Então, vem aqui com a agulha de crochê mesmo, ó, e puxa esse fio aqui para fora. Pronto, agora eu vou continuar fazendo até ter 3 carreiras no total. Depois, quando faz esses 2 primeiros pontos, já fica um pouquinho mais fácil, porque a peça ela já dobra. Então, fica mais fácil de fazer os próximos pontos. Fiz as 3 carreiras, fazendo só pontos baixos, e agora a gente vai começar a fazer aqueles palitinhos, né, que fica parecendo um chuveirinho, assim, um chafarizinho. Pra fazer isso, a gente vai trabalhar na alcinha de trás primeiro do ponto. Então, a gente vai pegar sempre aqui, ó, essa alcinha que tá por trás. Vamos puxar o fio, fazer um ponto baixo na alcinha de trás e depois a gente vai subir 7 correntinhas. Fiz as 7 correntinhas, agora eu vou voltar a partir da segunda fazendo 6 pontos baixos. Então, eu pulo a primeira e volto a partir da segunda fazendo 6 pontos baixos. Fiz os 6 pontos baixos, venho aqui para a base, para o próximo ponto livre, pego só a alcinha de trás, faço outro ponto baixo e subo mais 7 correntinhas. E agora eu volto a partir da segunda fazendo 6 pontos baixos. Cheguei aqui na base, vou pro próximo ponto, faço um ponto baixo pegando só na alcinha de trás. E subo mais 7 correntinhas. A gente vai repetir isso até ter um total de 6, desculpa. A gente vai repetir até ter um total de 6 desses palitinhos, tá? Vai ser sempre a mesma coisa, lembrem-se só de pegar sempre a alcinha de trás do ponto, porque depois a gente vai precisar da alcinha da frente também. Eu vou terminar aqui essa minha carreira e já volto pra mostrar pra vocês. Fiz todos os 6 palitinhos e aqui, ó, quando eu terminei o último ponto baixo da correntinha, eu vou pegar agora a correntinha que a gente deixou na frente do próximo ponto. Então, a gente vem aqui, ó,
pega a alcinha que sobrou aqui na frente e repete agora a mesma coisa, só que sempre nas alcinhas da frente. Então, eu fiz um ponto baixo aqui na alcinha da frente, vou fazer 7 correntinhas e voltar fazendo 6 pontos baixos. Vou aqui para a próxima correntinha que sobrou na frente. Pego ela aqui e vou fazer um ponto baixo e depois mais 7 correntinhas. E agora a gente vai repetir até a gente finalizar a carreira. Então, a gente vai fazer mais 6 palitinhos, tá? No final, a gente vai ter 12 palitinhos no total, contando o que a gente fez na alcinha de trás com o da alcinha da frente. Finalizei aqui os meus palitinhos, esse é o último, que é o de número 12, né? Contando aqui com os que tem em cima e os que tem embaixo. Agora, a gente vai cortar o fio, deixando um espacinho para fazer o arremate. Puxa aqui a laçadinha e pode passar uma agulha de tapeçaria aqui na ponta. A gente vai prender esse último pontinho bem aqui embaixo, ó, no pezinho do ponto, só para ele ficar no lugar certinho. Então, eu vou puxar aqui, cuidado para não amarrar, né, as coisinhas aqui que a gente fez. Dá uma puxadinha. Eu vou fazer um nozinho. Então, eu puxo o fio aqui mais uma vez. E antes de terminar de passar, eu passo aqui por dentro, ó, da laçadinha. Ajusto, puxo bem. Agora, eu vou jogar ele aqui pra dentro, ó, no espacinho de ponto. Puxo bem. Aqui dentro, eu vou esconder passando por alguns pontinhos, ó. Então, eu vou dar a volta aqui, pegando o Vzinho daqueles pontos baixos que a gente fez. Depois que eu escondi por alguns pontinhos, eu vou jogar aqui pra dentro, sair aqui embaixo no miolinho do ponto e vou deixar assim por enquanto, tá? Agora, a gente pega aqui essa outra pontinha, que é o do anel mágico, aquele que a gente começou, e pode apertar bem, até fechar completamente. Esses coisinhos aqui, eu não sei como é que chama isso, gente, mas é pra representar a água, né? Mas esses palitinhos que a gente fez aqui, ó, vocês podem ir esticando ele. Então, pega aqui na pontinha e dá uma puxadinha pra ele ficar ajeitadinho, né? Porque quando a gente acaba de tecer, ele fica meio enroladinho. Depois a gente vai arrumar ele direitinho em cima da baleia. Vou deixar uma agulha de tapeçaria passada aqui no fio do anel mágico. E agora a gente vai costurar aqui em cima, bem em cima desse anel mágico invertido que a gente fez aqui. É bem facinho de fazer essa costura. A gente tem aqui duas pontinhas, o que facilita na hora de costurar e de arrematar. Então, a gente vai passar aqui, ó, pegando um ou dois pontinhos. Eu vou pegar o Vzinho aqui do último ponto, puxo o meu fio, venho aqui em cima e vou passar pegando o Vzinho, ó, do ponto que tá bem do lado de onde o meu fio tá saindo. Puxo o meu fio. Esse fio aqui, que é o fio que a gente trouxe lá de cima, eu já vou jogar ele pra dentro bem no miolinho. Então, eu vou passar minha agulha de tapeçaria aqui. E vou vir aqui bem no miolinho, ó, do anel mágico invertido e vou puxar ele aqui pra dentro. Não joga o fio muito pra longe pra depois ficar mais fácil pra gente fazer o arremate. Então, eu já vou trazer logo aqui, ó, pra carreirinha do lado, no espacinho de ponto. Puxo o fio, pode tirar a agulha de tapeçaria e passar novamente na outra pontinha. E agora, eu vou continuar aqui essa costura. É só ir dando a volta. Então, daqui de cima, ó, eu vou passar pegando mais uma alcinha do ponto aqui de baixo. Ajusto, volto aqui pra cima, pego uma alcinha ou duas do ponto e puxo o meu fio. Às vezes fica difícil de puxar, porque o anel mágico, quando a gente aperta, ele fica bem fechadinho, né? Os pontos ficam bem apertadinhos. Ó, dali de cima, eu vou passar aqui embaixo, mais uma vez. Puxo o meu fio e agora eu passo aqui em cima. E eu acho que já vai ser a última vez, no meu caso. Vê aí no de vocês se vai precisar dar mais algum pontinho, tá? É importante que a gente prenda dando a volta, que é pra depois ele não cair. Pra ele ficar bem firme aqui em cima da cabeça.
No meu caso, eu acho que já tá bom mesmo. Então, eu vou inserir o meu fio aqui num espacinho de ponto, bem pertinho de onde eu finalizei a costura. E vou sair aqui, ó, nesse espacinho de ponto onde a gente já deixou a outra pontinha. Vou dar 3 nozinhos aqui nessas duas pontas. Aperto bem. Agora, eu vou passar essas duas pontinhas na minha agulha de tapeçaria pra eu esconder lá pra dentro. Jogo aqui. Ó, a gente tem que inserir no mesmo espacinho de ponto onde tá o nozinho, tá, gente? Então, meu nozinho tá aqui, eu inseri a minha agulha no mesmo espacinho de ponto. Vou jogar lá pra baixo, sair em outro espaço de ponto. E agora, a gente tem que puxar até o nozinho esconder. Vou passar de novo a agulha que saiu e vou só jogar mais uma vez lá pra dentro da amigurumi, só pra garantir que esse fio aqui, depois ele não vai soltar. Entro aqui no mesmo espacinho de ponta onde tá saindo o fio, jogo lá pro outro lado e puxo. Esse excesso é só cortar bem rente. Dá uma apertadinha que a pontinha aqui some. Aqui, essa parte aqui de cima, a gente tem que arrumar ela pra ficar bonitinha, então vocês precisam ir puxando, ó, a pontinha e arrumando ela, que daí ela fica bem certinha e bem bonitinha. E olha como ficou linda a nossa baleia de amigurumi. Pronto, pessoal, agora a gente já tem a nossa baleinha pronto. Ela fica muito linda, eu tô muito apaixonada por ela e eu adorei fazer. A minha baleia ficou medindo 9 centímetros aqui, ó, no comprimento por 8 centímetros de altura. Esse tamanho pode variar bastante de acordo com os materiais que você usar e com a tensão do seu ponto. Eu sempre falo o tamanho da minha, que é pra vocês conseguirem ter uma base de tamanho de acordo com os materiais que eu usei. Se você tiver alguma sugestão de algum outro vídeo pra eu fazer aqui no canal, deixa pra mim aqui nos comentários. A gente se vê. Um beijo!